Olá, meu povo, Nilson Leite aqui com vocês do canal Jardinagem Sem Frescura com Nilson Leite. E hoje aqui estou para cumprir um desafio. Eu fui desafiado pela minha amiga Nairi, do canal da Casa Amarela. Se vocês não conhecem, dê um pulinho lá no canal dela para dar uma olhadinha. Ela tem umas plantas muito legais e é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Mas antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir que aqueles que caíram aí de paraquedas ainda não são inscritos no canal, se inscreva, ative o sininho para notificação dos novos vídeos, dê o joinha para fortalecer o canal, hypa, porque assim o YouTube joga a gente lá para cima no ranking e entrega nosso vídeo para outras pessoas. E estejam também comentando para receber os seus abraços e compartilhando com as meninas e os meninos do Dedo Verde. Fica até o finalzinho desse vídeo para vocês saberem quais são as plantas que me inspiram e por que elas me inspiram. E no finalzinho do vídeo eu também vou estar desafiando a outras colegas, tá bom? Então, vamos ao vídeo. A primeira planta que eu quero apresentar a vocês que me inspira é a vinca. Infelizmente a minha vinca não está legal, né? Eu já tive algumas, tem umas que brotam em tudo quanto é vaso, né? Elas vão espalhando as sementinhas dela, mas elas estão numa época que elas não estão muito bacanas. Não sei o que está acontecendo, não sei se esse tempo, que uma hora faz frio, outra hora esquenta. Então, essa planta, ela me inspira, porque foi com ela que tudo começou. Eu já contei, né, no início do meu canal, no vídeo, né, como foi que eu comecei a pegar, né, o amor pelas plantas. Então, eu ia passando por uma rua e eu vi no cantinho assim, no cimento, no meio-fio, uma florzinha muito bonitinha. E aí eu resolvi arrancar aquela plantinha e levar para casa da minha avó. Estava indo para casa da minha avó com a minha mãe, eu era garoto ainda, devia ter uns 7 anos, era bem novinho. E aí eu levei, plantei numa latinha e, claro, ela pegou, né? Porque era uma planta que pegava com muita facilidade. Hoje nós vemos inúmeros tipos de vinca, né? Formatos, cores, enfim, tamanhos. Mas naquela época nós só tínhamos duas que a gente chamava de bom dia e boa noite. Era a branquinha e uma lilazinha, né? Puxando com um tom de uma rosa, puxando um tom de lilás. E aí a minha avó falou assim: nossa, esse menino tem a mão boa para planta. Olha, ele plantou e a plantinha pegou e cresceu, né? Eu cuidava, eu molhava, minha avó também me ajudava a cuidar. E aí ela ficou grande, bonita, sabe? Então foi com ela que tudo começou. Então ela me inspira porque me lembra o início na minha infância. Outra planta que me inspira são os coleus, que é uma planta linda, maravilhosa. Eu tenho uma pequena coleção que uma amiga, né, a Maria Helena, é uma inscrita também querida, ela me enviou algumas mudinhas, né, e eu tenho algumas aqui no meu cultivo. São plantas de muito fácil cultivo, né, e colocando uma terra bem aerada, ela gosta de um solzinho pela manhã, não pode deixá-la sem regar, entendeu? Senão ela murcha. Então a terra sempre umidazinha, né? Então é uma planta que me inspira, né? Porque também lembra a minha infância, né? Eu lembro que quando menino, né, eu via muito nos meus jardins, né? Eu morava aqui onde minha mãe mora até hoje, no condomínio de apartamentos, e todos os prédios eram cercados de plantas e tinha muito, mas muito coleu, né? Então lembra também a minha infância. É uma planta maravilhosa. Essa daqui, inclusive, olha, que eu tenho no meu cultivo, ela sofreu uma mutação. Eu não tinha colheu dessa cor. Aí, Maria Helena, o que aconteceu? Olha, um dos coleus, olha, que ela colorido, ficou totalmente verde. E aí, o que eu fiz? Eu separei o galinho. É assim que vão surgindo novas espécies, né? Um galinho que surgiu de uma cor diferente. Eu não lembro agora se foi desse, eu não lembro de que coleu foi. Mas ele ficou totalmente verde e eu aí separei ele e fiz um novo vaso com uma nova cor de coleu. Legal, né?
Uma outra planta que também me inspira muito é o Comigo Ninguém Pode. Eu tenho aqui no meu cultivo várias espécies de Comigo Ninguém Pode. Eu tenho esse maravilhoso, né? Que está junto com essa, que se eu não me engano não é um coleu, né? É uma alocácia, mas está enorme. Olha o tamanho desse vaso. Está muito bonito nesse arranjo, né? Essa alocácia junto com o coleu. Aliás, alocácia não, gente, a glaunema. Às vezes me dá uns brancos, eu troco os nomes. A glaunema, entendeu? Então, eu tenho algumas espécies de Comigo Ninguém Pode, né? Eu tenho esse que alguns já conhecem, né? De vídeos passados, que foi o João quem comprou, né? Que é um Comigo Ninguém, uma Dieffenbachia, né? Antigamente a gente chamava de Comigo Ninguém Pode na minha infância, né? Agora a gente conhece como Dieffenbachia. Então o João comprou uma mudinha, que ele saiu muito feliz, né, lá do Mercadão das Plantas. Um abraço aí para o meu amigo Vinícius, que é o dono do Mercadão das Plantas. E aí é uma outra espécie também muito bonita. Aqui ao lado também eu tenho esse, que a minha amiga Luciana Guas também trouxe para mim. É uma planta também muito bonita. Eu acho esse Comigo Ninguém Pode maravilhoso. Belíssimo, né? Eu tenho esse outro aqui, ó. Olha aí, minha amiga Naire. Você falou que tem dificuldade com essa planta, olha. A minha tá belíssima, olha como ela tá. Tá muito cheia, dá muita muda. Olha que coisa mais linda. Alguns dizem que é glaunema, outros dizem que... Eu conheço ela como Comigo Ninguém Pode, né? Como Dieffenbachia. Conta aí pra mim nos comentários como vocês conhecem essa planta. Vocês conhecem ela como a glaunema ou como Dieffenbachia? Então, para mim, é uma outra espécie também que eu acho muito bonita. Eu tenho aqui no meu jardim aqui de trás esse outro tipo de Comigo Ninguém Pode. Também muito bonito. Também está bem grandão, ele já foi replantado. Eu cortei, né? E fiz uma nova muda. Olha o tamanho dessa folha. Está muito grande. Tem esse outro aqui, que é o Comigo Ninguém Pode mais comum, né? Aquele Comigo Ninguém Pode do tempo da vovó. Então são plantas que me inspiram a cuidar bem delas, né? Porque são plantas que me lembram muito a minha infância. Uma outra planta que também me inspira muito é o Croton. Olha que planta maravilhosa. Eu tenho algumas espécies aqui no meu cultivar, né? Tenho esse que é o ginga, eu tenho o petra, todos com uma coloração maravilhosa. Tenho o manga. São todos enormes. Eu tenho o brasileirinho, da folha fina. Eu tenho o brasileirinho, da folha larga. Eu tenho esse que eu não lembro agora o nome, se vocês souberem. Vocês podem me dizer aí nos comentários. Eu tenho esses menorzinhos que eu adquiri há pouco tempo. Tem esse amarelinho, né, com verde. Esse outro aqui também, que está bem amarelão. Tá lindíssimo. Eu tenho esse que eu acho um dos mais lindos também que eu tenho. Que ele dá esse tom cor-de-rosa nas folhas. Ela nasce assim amarelinha com verde, depois vai escurecendo e fica assim toda mesclada, preto com rosa, muito bonito. Eu tenho esse que eu acho que é o pé de pato, pelo formato da folha. Também não está muito colorido, precisa pegar mais sol. E tenho esse aqui,
que eu adquiri há pouco tempo. Eu tinha já dois dele que eu plantei de galho, também uma planta que para mim pega muito fácil de galho. Esse aqui, como estava na sombra, ficou mais verde. Olha, a mesma planta, tá? Mesma planta, eu tirei dois galhos, ó. Um ficou verde e o outro está bem amarelão, bem colorido. E eu acho que são o mesmo desse, embora esse aqui esteja com as folhas mais finas, mas me parece que é o mesmo Croton, tá vendo? Olha. Por que que eles me inspiram? Porque eles me lembram a minha madrinha, a Zizi, a Zizi do quintal da Zizi. Eu costumo dizer que ela é minha madrinha de plantas, né, de canal, na verdade, né, de plantas não, né, porque plantas eu gosto desde garoto, mas minha madrinha de canal, porque foi quem me ajudou, né, no início do meu canal, e eu a conheci, tive, né, a oportunidade, o privilégio de conhecê-la pessoalmente, quando ela esteve aqui no Rio de Janeiro, a convite de uma inscrita e amiga também nossa, a Carla Verônica, lá de Niterói, que também tinha um canal, mas infelizmente ela está parada. E eu tive a oportunidade de me encontrar com a Zizi no Jardim Botânico, foi onde eu conheci também a minha amiga Luciana Guache, né? Então, a Zizi é apaixonada pelos crótons. Então, eu aprendi com a Zizi a amar os crótons também. Então, são plantas que me inspiram, porque me lembram a minha querida madrinha. Um beijo para você, minha amiga. Minha amiga, minha madrinha, para você e para o Roberto Carlos, que é o Severino do quintal da Zizi. Outra planta que me inspira, e é a minha queridinha, quem me conhece sabe, são as bromélias. Olha que coisa mais linda. Essa eu ganhei do meu querido amigo Vinícius, né, lá do Mercadão das Plantas. Ele me presenteou. Uma das mais belas bromélias que eu tenho. Tem algumas outras também, que eu ganhei do meu amigo, que é colecionador de bromélias. Se vocês ainda não assistiram o vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição do vídeo, tá bom? Quando eu fui lá fazer o vídeo, nesse vídeo que eu vou deixar aí para vocês, ele esteve me presenteando com algumas espécies de bromélia. Olha que coisa linda essa. Olha esse detalhe, essa linha avermelhada no meio da folha verde, olha. Que coisa linda, né? Todas essas menores aqui, foi esse meu querido amigo que esteve me presenteando. Olha que linda essa. Essa, se eu não me engano, eu adquiri lá no Chico Faria, lá na Cadeg. Um abraço lá para a proprietária do Chico Faria também, que é uma querida. Também está sempre me dando descontos quando eu vou lá fazer vídeo. Olha que coisa mais linda essa. Capa! Ah, não, até aqui, ó. Meu pai, começou. Olha esses detalhes. Coisa mais linda, né? Então, assim, eu tenho uma coleção de bromélias que são as minhas queridas. Me inspiram, né? Me inspiram porque eu acho elas belíssimas, eu acho elas elegantes, eu acho elas fascinantes, né? A forma como elas se propagam, olha que coisa mais linda. Tem coisa mais linda que essa? Essa que, se eu não me engano, eu adquiri ela lá na Ulambelo. Para quem está chegando novo aí no canal, eu tenho vídeos em vários hortos. Ulambelo, Cadeg, Ceasa. Olha que maravilha. Mercadão das Plantas, Chico Faria, né? Essa daqui foi a minha querida Luciana também que trouxe para mim. Olha aí, Luciana.
Parece que tá saindo umas florzinhas bem delicadinhas nela, né? Olha que linda. Maravilhosa. Olha essa. Eu lembro, né, que na época da dengue, se eu não me engano, né, quando começou a surgir, elas foram muito discriminadas, né, por causa dessa aguinha que fica no copinho delas, e as pessoas tinham medo. Tá, vocês podem ver que não tem larva nenhuma, tá limpinha, né, e acabaram até destruindo algumas bromélias lá na Zona Sul, né, os jardins sempre foram plantados com muita bromélia, né, e ela ficou, coitada, mal vista, né, que as pessoas achavam que ela acumulava larva, mas foi constatado pelo Ministério da Saúde, tá, que o mosquito não se desenvolve nessa planta, porque ela solta uma químicazinha, né, porque ela se alimenta aqui também por essa folhagem, essa coroa que se forma, né? Então ela solta uma químicazinha nessa água, fazendo com que tudo que cai ali se decomponha. É como se fosse no nosso organismo o suco gástrico, né? Que quando o alimento cai no nosso estômago, ele desfaz o alimento. E eu aprendi a gostar também das bromélias quando estive visitando a nossa querida amiga Carla Verônica, né? Que foi quem hospedou a Zizi quando ela esteve no Rio de Janeiro. Olha que planta maravilhosa, gente. Eu fico encantado com esse colorido delas. Fico bobo. Olha, não é apaixonante? Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu estou exagerando? Fala aí nos comentários para mim. Eu sou exagerado quando eu falo que eu sou apaixonado por elas, que elas são lindas. Então foi quando eu visitei, né, o jardim da Casa Verônica, da casa da Carla Verônica, e estive fazendo vídeo lá. Então ela tinha muitas bromélias, né? E eu me encantei, eu achei assim muito chique, muito elegante. E de lá para cá, para mim, quem me conhece sabe, são as minhas queridinhas, né? Então essa é a minha pequena e singela coleção de bromélias, que me inspiram demais. Outra planta que me inspira muito são as dracenas. E eu tenho aqui uma pequena coleção, né? Tenho uma pena de índio, eu tenho essa aqui que eu não sei o nome, eu tenho ali em cima a retilínea, que para mim é especial, eu vou já contar para vocês por quê, né? Ela tem uma história, e tenho ali também a tricolor, tenho aqui a baby chocolate, ali eu tenho a pleomele, né? Então eu vou estar pegando vocês aí para mostrar aqui de perto. Então, talvez essa seja a mais simples de todas, né? Que é a dracena retilínea. É também uma dracena do tempo da vovó. Muito comum nos jardins naquela época, né? E também lá no condomínio onde a minha mãe mora, né, os apartamentos, ela tinha logo na entrada do meu bloco, são 10 blocos de apartamentos, né? E no bloco 1, onde minha mãe mora, na entrada da portaria tinha um pequeno jardim, onde tinha uma dracena dessa, né, retilínea, bem grandona. E tinha uma senhora, que ainda é viva hoje, né, mora no primeiro andar, chamada Amélia, e ela gostava muito de fazer os jardins. Então eu ajudava a Amélia, né, eu quando menino, eu ajudava, ela tem mais ou menos a idade da minha mãe, acho que até um pouco mais velha, e eu ajudava a Amélia a fazer os jardins. Então, assim, é uma planta também que me traz boas recordações. Né? Essa daqui é a tricolor, é um pouco parecida com essa, né? Sendo um pouco mais avermelhada. Aqui, como eu mostrei para vocês, aí a pena de índio. Também plantei todas de galho, tá?
todas foram plantadas por esta tia. Essa linda aqui foi a minha amiga. Olha que coisa mais linda. Peraí. Dá licença aqui, querida. Olha. Maravilhoso, né? Os detalhes dessa folha. Foi a minha amiga Normélia que me deu, né? 2 galinhos. E eu plantei bem pequenininhos. E hoje elas são bem grandonas. Ah, eu esqueci dessa daqui, olha. Essa daqui também. Deixa eu tirar a cadeira que eu botei aqui para sentar. Também são do tempo da vovó. Principalmente essa verde aqui, olha. Vocês lembram? Hoje em dia ela está mais sumida. O pessoal está cultivando mais essa rosada, né? Que de fato ela é muito bonita, né? Chama muita atenção. Colore muito os jardins, né? Coloquei uma iluminação aqui, gente, do meu tripé, na minha ring light, porque eu tô gravando à noite, já tô mais de 6 horas da noite, tá? Mais de 18 horas. Então eu coloquei a ring light aqui para dar uma clareada aqui, né? O pessoal tá cultivando muito essa. Então essa verdinha tá um pouco esquecida, mas também tem a sua beleza, né? E agora eu tenho essa também, essa variegata, olha que coisa linda. Já é um pouco mais sensível, tá vendo? Ela pegou um solzinho, já deu uma queimadinha. Ela também é muito bonita. Tem a dracena pau d'água, né? Que eu também plantei de galho. Todas as minhas dracenas, tá, gente? Todas foram plantadas de galho. Também muito bonita, pau d'água. E anda muito cara, né? Se vocês prestarem atenção aí nos preços, aí nos vídeos que eu faço, ela nos gardens, ela está muito cara. Então vamos tratar direitinho das nossas dracenas. Não sei se vocês viram um vídeo que eu gravei lá no galpão da Cadeg, que eu comprei por R$10 uns galinhos de... Essa daqui, na verdade, eu peguei no lixo, né? No lixo da Cadeg. Que eles vendem para fazer arranjo, né? Com flores. Então, vem sem raiz, né? Vem só os galhos. E eu plantei, ó, já pegou. Tá? Já tá bem pegadinha. Essa também eu peguei na lixeira. Também, só de galho. Né? Peguei na lixeira da Cadeg. E essa daqui, para quem viu, eu comprei, né, os galhos por R$10 lá no galpão. E plantei também, já pegaram. Ainda tá em transição, né? Estão ficando bonitas ainda. Vão ficar lindas. Aí tem essa aqui também, olha. Essa aqui as pessoas chamam de pleomele, se eu não me engano, né? Também é belíssima, né? Ela traz um colorido bem bonito para o jardim. E essa minha também tá bem grandona. Maravilhosa. E por que não falar das roseiras, né? A maioria hoje não tá com flor não, tá? Eu tenho uma coleção de rosas. Eu tenho laranja, eu tenho amarela, eu tenho a cor de rosa que o pessoal chama de mariquinha. Olha que coisa mais linda. Dá muita florzinha. Então, as roseiras me lembram uma senhora que morava no bloco 2. Um bloco atrás do da minha mãe. Inclusive, ela era conhecida como Dona Maria das Rosas. Isso mesmo. Essa daqui já tá morrendo, tadinha. Já tá partindo, mas ela nasce dessa cor bem escura. Olha que linda. Essa ainda tá bem bonita, olha. Dá até uma capa, né? Conforme ela vai envelhecendo, ela vai ficando assim clarinha. Então a Dona Maria das Rosas, ela cultivava muitas espécies de roseira. Então também
É uma planta que me remete muito à minha infância. Estou quase fazendo um tour aqui no meu jardim, né? Mas então, quem na sua infância nunca viu um jardim do tempo da vovó que tinha os antúrios? Hein? Conta pra mim. Também são plantas belíssimas, né? Olha que coisa mais linda, gente. Parece que passaram verniz nessa folha. Olha o brilho dela. Esse é um mini antúrio, né? Bem pequenininho. Essa florzinha ainda está abrindo, ainda não está nem totalmente aberta. Né? Também está saindo folhas novas. Aqui já tem uma que está ficando esverdeada, parece que ela nasce vermelha, depois vai ficando verde. Aqui eu tenho um antúrio rabinho de porco, né, que eu comprei bem baratinho. Ah, essa daqui já está velhinha já. Quando ela nasce assim, ó, nesse tom de rosa. Ah, essa aqui tá abrindo, ó, tá bem bebezinha, ó. Ela nasce assim bem escura. Aí depois ela vai clareando. Esse, com essa hastezinha, né? Torcidinha, o pessoal chama de antúrio rabinho de porco. Eu tenho ela em duas cores. Eu tenho essa cor de rosa e tenho a vermelha. A vermelha saiu uma flor aqui agora que o rabinho não tá muito. Esse porco aqui tá meio assanhado, tá com o rabinho esticado. Ela, quando chegou, ela tava com umas flores com os rabinhos bem enrolados. Agora, sem vergonha, tá ficando esticadinha. Não muda esse rabinho não, minha filha. Torce esse rabo. Eu tenho também essa, né? Matizada, de vermelho com verde. Olha que linda. Ela nasce assim, ó, um tom de rosa, degradê, até chegar um tom de vermelho na ponta. E depois ela vai ficando esverdeada, olha. Também tá linda, né? Também é uma plantinha do tempo da vovó. Sendo que no tempo da vovó, a gente via mais dessas grandes, né? Da flor cor-de-rosa. No momento as minhas são sem flores. Bom, se eu fosse enumerar todas as plantas da minha infância, eu não ia sair hoje aqui desse jardim, né? Porque tem as begônias, tem as samambaias, tem as jiboias, tem muita. A própria árvore da felicidade, né? Os tinhorões, que hoje a gente chama de caládio, né? Então, assim, eu tenho muitas plantas aqui no meu cultivo que lembram a minha infância e são plantas que me inspiram, né? Eu tenho essa pequena coleção, né? De begônias, né, Severino? Essa daqui, então, é bem antiga. Essa daqui também é muito antiga. Essas outras aqui já são mais modernas, né? Essas aqui, eu vou estar mostrando de perto aí para vocês. Tem essa, parece ser um pouco mais simples, mas é linda. Acho todas lindas. Todas são lindas. Essas que são as mais enjoadinhas, né? Que são as bigonas Rex. Essa aqui cismou agora de voltar a cor, né? Ó, ela chegou aqui assim, dessa cor, bem vermelhona. Aí começou a morrer, começou a minguar, perdi várias. Eu achei que essa também fosse por causa das plantas. E aí perdeu totalmente a coloração rosa, né? E ficou dessa cor. Agora está voltando novamente a sair. Parece que eu encontrei o lugar aqui onde elas gostam, né? Que eu cultivava elas na minha área de serviço, aqui do salão. E eu fui só perdendo. E agora botei aqui no jardim da frente, da calçada, né? Junto com as outras plantas.
E parece que ela gostou, que essa daqui também, tá vendo? Tá voltando a coloração. Ela tava assim, ó. Agora tá voltando a coloração rosada dela. Essas répteis são complicadas. Essa daqui, tem essa branca também, que eu acho muito bonita, né? Aquela ali eu já mostrei para vocês. Essa daqui eu ganhei, né? De uma amiga que eu fui lá limpar o quintal dela. E tava lá sequinha, sequinha. Eu comecei a molhar, ela começou a rebrotar. Tem essa bonitona, que a gente conhece ela como Mari, né? Olha o verso da folha dela. É linda, né? Tem algum bichinho aqui pegando ela. Tem dado muito caramujo aqui no meu jardim. Elas são empoeiradas, não tá, gente? Porque o meu jardim aqui, ó, fica na beira da rua, tá? Na frente do meu salão. Mas é uma bigônia muito bonita, a bigônia Mari. O verso da folha dela é lindíssimo, olha. E tem essa que eu acabei de comprar, né? Lá no Ceasa, que estava 3 por 10. Vou replantar ainda não replantei. Também são plantas do tempo da vovó. E eu também me inspiro quando eu vejo plantas que me lembram o meu querido, né? O meu amado João, porque foi ele que adquiriu, né? Como essa de Fembáquia, essa chuva de prata, que eu quase mandei para o céu das plantas. Ela tá bem grandona, né? Quem assiste meus vídeos desde o início do canal vai saber o que eu tô falando, né? Quando ela veio só no barro e eu resolvi tirar ela do barro e botar um substrato novo. Ela caiu as folhas todinha, ficou quase pelada. E o João falou assim, meu Deus, você matou minha planta. Eu falei, não, ela tá só se adaptando ao novo substrato. E eu acho que a palavra profética deu resultado. Porque ela voltou a ficar bonitona. Afinal, nas nossas palavras há poder, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que profetizar. E essa belíssima orquídea, né? Wanda, chegou aqui maravilhosa com floração. E já caiu a floração. E agora ela está vindo com mudinha. E está surgindo uma nova floração. Olha que coisa mais linda. Daqui a pouco ela vai começar a abrir novas flores. Essa orquídea Wanda o João comprou quando nós fomos numa exposição de orquídeas lá no Jardim Botânico. Também tem vídeo aí no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Quando tiver aberto as flores, eu também vou mostrar para vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas inspirações. E agora eu vou estar desafiando aí alguns colegas e algumas colegas, também aí youtuber que cuidam das verdinhas. Eu fui desafiado, né? Eu quero agradecer desde já pela minha querida Nairi, né, do canal da Casa Amarela. Nairi, muito obrigado pelo seu carinho, tá, e pela confiança, sempre. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, das inspirações, né? E eu quero desafiar a Zizia, né, a minha madrinha do quintal da Zizia. Zizia, nós fizemos, eu quero esclarecer que esse não é o desafio das 10 plantas mais bonitas não, tá? Esse é um outro desafio, é o desafio das plantas que nos inspiram, né? Então eu quero desafiar minha madrinha Zizia a mostrar as plantinhas do quintal dela que trazem algum tipo de inspiração, tá certo? Quero também desafiar a minha querida amiga Jo Batista, do canal Terapia Verde. Jo, espero que você aceite aí o meu desafio, tá bom? A Jo tá sempre comigo também, comentando meus vídeos, assistindo. Então, separa aí umas plantinhas aí que trazem algum tipo de inspiração para você.
Quero desafiar a minha querida Júlia também. Um beijo para você, Júlia, do Quintal da Júlia. Também, Júlia. Muito obrigado pelo carinho, também está sempre aqui com a gente. Espero que também você aceite o desafio. Quero desafiar a minha amiga Luciana Guasti, do canal Meu Jardim Presente de Deus. Também, Luciana, um beijo no seu coração. Espero que você esteja aceitando também meu desafio e gravando aí no seu quintal as plantinhas que te trazem alguma inspiração. Quero desafiar a minha querida Alessandra, da Casa Planta e Comida Boa. Alessandra, muito obrigado pelo carinho também. Eu também estou sempre assistindo os vídeos da Alessandra. A Alessandra, para quem não sabe, ela também vende plantinhas de qualidade. Tá? Se vocês quiserem alguma coisa, podem procurar a Alessandra lá no canal dela. Casa Planta Comida Boa. Alessandra, separa aí. Tá? Quero dizer que vocês fiquem à vontade para aceitarem ou não o desafio. Tudo bem, tá? Se não aceitarem, não tem problema nenhum, porque, na verdade, eu não conversei com ninguém a respeito. Estou fazendo aqui o desafio, então vocês fiquem à vontade para aceitar ou não. E quero também desafiar a minha amiga Gisele Maia, né? Também, Gisele Maia, eu estive falando com ela, tá? E ela até falou que já tinha feito o desafio, mas na verdade o desafio que ela fez foi o desafio das 10 mais bonitas. Esse não, esse é o desafio das plantas que te trazem alguma inspiração. Então, Gisele, um beijo no teu coração. E se possível for, você fazer esse vídeo, eu ficarei muito, muito grato e muito feliz. Tá bom? E hoje, gente, eu vou fazer um vídeo diferente. Eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão. Tá? Então, eu trouxe aqui um pequeno trecho, né, da palavra de Deus, que eu trouxe baseado no que aconteceu com essas plantas. Vocês estão vendo que eu coloquei algumas plantas aqui, não é verdade? No final desse cenário, e não foi em vão. São plantas que foram maltratadas, plantas que foram descartadas, plantas que foram abandonadas, né? Como esse cactus aqui. Esse cactus aqui estava totalmente seco, ele foi abandonado, eu passando para ir para a academia durante 3 dias, ele estava totalmente seco, eu achei até que ele estava morto. Mas aí, no final desses 3 dias, choveu. E aí ele começou a brotar. Aí quando eu passei que eu vi os brotinhos saindo, eu falei, caramba, ele não está morto. Ele só precisava de água. Eu resgatei e ele está lindo. Essa planta aqui, nessa dracena, que eu comprei, né, na verdade, por R$10 o chumaço. Não, essa aqui eu peguei no lixo da Cadeg. Essa aqui não foi comprada, não. Peguei no lixo da Cadeg, essa dracena, essa peperômia, Scandis, né? Eu também peguei na lixeira da Cadeg, foi descartada. Essa pequena venquinha, essa samambaia, essa mandevila, inclusive vai começar a abrir floração, estou torcendo que seja rosa, né? Porque eu só tenho a vermelha, a rosa ainda não tem. Também peguei na lixeira da Cadeg. Esse calanchoe também foi pego na lixeira da Cadeg. Essa peperômia estava praticamente morta, eu coloquei folhinha aqui, encostei folhinha na terra e ela voltou, né? A folhinha brotou. É uma planta que pega de folha. Essa babosa, né, aloe vera, também estava jogada fora. Essa begônia também foi abandonada. E esse cróton, né, que está ficando lindo, né, rosado, que foi totalmente depenado, né? A pessoa fez uma poda drástica e ia jogar os galhos no lixo. E eu resgatei um dos galhos e plantei, e ela está aqui, ó, ficando lindona. Então, a semelhança dessas plantas, né, que foram abandonadas e descartadas, eu quero ler uma passagem que está no livro de Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao 9. Jó 14, do 7 ao 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Então eu quero dizer para você que se você se sente como uma dessas plantas, abandonada, cortada, se você teve os seus sonhos
tosados, eu quero dizer que ao cheiro das águas, tudo pode se renovar. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é a fonte a jorrar águas vivas, né? Ele falou numa passagem para aquela mulher que foi buscar água no poço, né? Que se ela bebesse da água que é ele, ela jamais teria sede novamente. Ele é a água viva, ou a água da vida. Então, aquele que tem Jesus como sua fonte, esse jamais morrerá. Ainda que você se sinta destruído e abandonado pelos seus, pelos familiares, pelos amigos, porque há momentos em nossa vida, e eu já me senti assim também, em que eu me vi sozinho, né? E as pessoas continuaram as suas vidas, vivendo, né, o seu cotidiano, e às vezes eu cercado de uma multidão de pessoas nos bailes da vida e me sentia sozinho, solitário. Foram nesses momentos em que eu senti a presença de Deus, a sua mão cuidadora sobre a minha vida. E ele falou comigo, deitado numa cama, sozinho, morando sozinho. Eu havia me divorciado da mãe das minhas filhas. E ele falou para mim: meu filho, eu te amo da maneira como você é. Eu só quero que você seja feliz. Ele abriu os meus lábios. Algumas pessoas vão entender o que eu estou falando. Ele abriu os meus lábios em profecia e falou comigo: filho, eu te amo da maneira como você é. Eu só quero que você seja feliz. E naquele dia eu resolvi assumir o verdadeiro Nilson. Parar de viver de aparências e mostrar 100% quem eu sou. Ser íntegro. E falei para Deus que se algo na minha vida precisasse ser mudado, que Ele tinha, e eu creio que Ele tem poder para isso. Então eu resolvi parar de me lamentar. Eu parei de viver uma vida de falsidade, aparentar uma coisa que na verdade eu não era. E aí sim eu comecei a realmente viver. Eu descansei em Deus. Eu passei a fazer somente o possível e depositei o impossível nas mãos dele. Então eu gostaria de deixar essa breve reflexão para vocês e dizer que se você está passando por esse momento difícil, complicado, solitário, saiba que você não está sozinho e você não está sozinha. Existe um Deus que vela por mim e por você. Ele se chama Jesus de Nazaré. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, que você fique no final deste vídeo com essa palavra e que Deus esteja te fortalecendo para que você esteja passando por esse momento de tempestade, por esse momento difícil. E no final, com certeza, assim como eu, você cantará o hino da vitória. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo carinhoso no coração de vocês e até terça-feira. Lembrando que nós temos vídeos todas as terças e sextas-feiras. Tchau, tchau.